Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, amigos e amigas. É uma alegria mais uma semana estar aqui com vocês. E hoje nós estamos num novo formato. Um formato onde a gente acredita que vai conseguir trazer convidados de várias partes do Brasil, do mundo, e quem o Senhor tiver para a gente convidar para bater um papo e abençoar e edificar a sua vida. Hoje nós estamos com um convidado que é um querido nosso, é um paizão aqui da Catedral, autoridade sobre a nossa vida, um homem usado por Deus no sobrenatural, trazendo o céu para a terra e para nos abençoar. Com a gente, Bispo Mano. Bispo, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente, aceitado o nosso convite mais uma vez, agora virtualmente. Bem, eu que agradeço o convite para estar de novo aqui. É um prazer, um formato diferente, mas é um prazer poder estar aqui. Se a gente puder acrescentar alguma coisa, eu agradeço mais uma vez as palavras de carinho. Eu já tenho brincado, não acredito em tudo que a Tati fala a respeito da gente, porque quem ama aumenta um pouco, mas para nós é uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar. Que bom, Bispo. Na verdade, o que arde no meu coração, que eu já estava querendo que a gente trouxesse para o Superação, que eu acho que é bem oportuno para esse tempo, que nós estamos, todo mundo precisa de superação hoje, né? Se superar na fé, se superar em alguma crise financeira que a pandemia trouxe, superar a perda de alguém que foi vitimada pela Covid, superar a Covid em si. E eu fiquei pensando assim, gente, o que falar que realmente tenha profundidade e relevância e acima de tudo, transformação para quem está aqui nos ouvindo, né? E eu fiquei pensando assim, a maior superação do mundo foi Jesus, superando a morte, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, que superou a morte ao ressuscitar. E hoje a gente fala de um Deus que está vivo. Isso foi a maior superação do mundo. Então, queria que você falasse um pouco para nós. Na verdade, Bispo, o meu desafio aqui é que você traga um pouco daquilo que na sua experiência com a palavra, nas suas experiências de estudo bíblico mesmo, que te trouxe até aqui como bispo, um estudioso da palavra de Deus, não só da letra, mas da revelação que o Espírito tem trazido no seu coração. Que você possa, nesse programa de hoje, nos ensinar a crer na única coisa que pode nos fazer superar uma pandemia, o medo da morte e todo o pacote de desespero que ela pode trazer, para uns mais, para outros menos, mas de alguma maneira a pandemia realmente vem assombrar as nossas vidas e só em Jesus a gente pode encontrar a saída, a superação. É verdade. E a obra da cruz é o ápice, né, de uma história de amor, uma história que inicia lá com a criação, e tem o ápice, o resgate dessa história na obra da cruz, né? E o que você está falando é muito importante, né? Porque normalmente o desejo de Deus é ter comunhão conosco, como todo pai, né? Algo inexplicável. Eu brinco que parece casal que resolve ter filho depois dos filhos estarem grandes, 20, 22 anos, estão com a vida tranquila, agora na hora de curtir, de repente os dois param e falam assim, vamos ter um outro filho, e decide ter uma criança nessa faixa de idade. É mais ou menos o que Deus fez. Deus se bastava, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no céu eram plenos, se bastavam, não precisava de mais nada, a vida dele estava tranquila, mas como o amor, Deus é amor, o amor dele é transbordante, resolveu criar o ser humano, criou a gente, estabeleceu todo o nosso parquinho, criando todas as coisas para que a gente tivesse uma vida boa, uma vida plena, pôs a gente naquilo que era o paraíso, o Jardim do Éden, e ali no Jardim do Éden a gente tinha acesso ao Deus Pai, ao Criador, ele nos explicava como funcionava
todas as coisas, para que a gente pudesse usufruir plenamente daquilo que ele tinha colocado. É interessante a gente pensar isso. Deus não criou o mundo para usufruto dele, Deus criou o mundo para usufruto nosso, né? Para que a gente pudesse usufruir da vida. E num vacilo, né? Num vacilo, desobediência, a gente foi privado, foi distanciado de tudo isso, né? Jogou fora a oportunidade. E tem um conceito que a gente vai falar, né? A obra da cruz, Jesus declara isso, né? Tem duas facetas da obra da cruz que eu quero enfatizar hoje à noite mais para frente, né? Quando Jesus fala está consumado, mas uma delas dentro da cultura judaica, né? Dentro de uma cultura como muitas extremamente machista, ou seja, se o pai tinha uma dívida, se o pai vacilava, ele tinha uma dívida, toda a família ficava como pagamento para a dívida, podia ser tomado como escravo, e as crianças que nascessem do casal que eram tomados como escravo eram escravas. Ou seja, era um ciclo que se repetia, não permitindo que as pessoas, né? Então, quando lá atrás Adão e Eva pecaram, eles se colocam em pecado, debaixo de um viés de escravidão do pecado, todos os seus descendentes vão nascer nessa condição, na condição de escravos do pecado. Ou seja, não tem como o ser humano romper isso, vira um círculo vicioso. Os filhos de escravos já nascem escravos, né? É um negócio... E, de repente, o que Jesus faz, né? O Deus amoroso, que já nos criou para usufruir do amor dele, né? O filho que estava lá deixa a glória dele, abre mão da glória, da prerrogativa que ele tinha como Deus do lado do Pai, se encarna, vem viver como homem, e é significativo isso, né? A mãe de Jesus, ela vive no ciclo da escravidão do pecado, o pai não. E como a sociedade é machista, se o pai é livre, o filho que nasce é livre, né? Dentro da perspectiva judaica, se o pai é livre, mesmo que a mãe seja escrava, o filho é livre, né? Então, Jesus nasce livre, liberto do pecado, e só alguém liberto pode providenciar a libertação dos outros. Daí Jesus vive a vida dele, se prepara como homem para esse ápice, para essa obra da cruz, né? E ele vem, é lógico que tem uma outra faceta, que é a faceta de mostrar que os mandamentos de Deus são vida, tanto que antes de chegar na cruz, quando ele está sendo preso, aquele episódio do jardim, que Pedro, num rompante, saca da espada e avança em cima do servo que quer prender Jesus, tira a orelha, Jesus cura. E Jesus se dirige a Pedro e fala: Pedro, você não acha que eu teria autoridade para clamar ao Pai e pedir que ele mandasse uma legião de anjos, né? Mas ele dá uma explicação, mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais isso deve suceder? Então, está consumado da cruz é a obra da redenção, do resgate, que nos dá acesso à vida de novo, mas também está consumado o quê? Toda a palavra que precisava ser cumprida, Jesus cumpriu. Tudo aquilo que se dizia a respeito da vida, a vinda do Messias, ele fala na cruz: pronto, todas as profecias estão cumpridas, está consumado. Eu fiz tudo que me foi designado fazer já antigamente pelos profetas, né? Então, o senhor está dizendo que se a dívida do pecado, né, o pecado original, desse pecado que lá no Éden deu liberdade para que a gente sofresse nessa terra com as maldições do pecado, né? A doença, todos esses sofrimentos que... Eu tenho um problema com a Eva, eu falo assim: para que teve esse negócio da maçã? Não tem nada com isso. Mas isso é assunto para uma outra ocasião, brincadeiras à parte. Você está dizendo, então, que quando ele declara lá, tetelestai, está consumado, que ele bradou isso na cruz, eu quero entrar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. A gente, então, a palavra de Deus fala que a gente foi comprado por ele, né, justificado,
Então fomos transformados de pecadores em justiça de Deus, em justificados, nova criatura. A partir desse momento que a gente estabelece essa aliança com Cristo, a gente então passa a ter direito à saúde plena, a uma vida livre, com tudo aquilo que o pacote de vida nos garante, já que ele comprou. Seria isso? Uhum. Você tem a liberdade de escolha, né? O pacote você tem que optar. Ele oferece, né? Mas você tem que escolher. O que acontece? Isso que você está falando, né? A justiça de Deus foi satisfeita na cruz, mas mais do que isso. A questão da remissão é o seguinte: alguém se interessava por mim ao ponto de ir lá e me resgatar. Eu não conseguia me libertar, Jesus fez isso. Uhum. Então ele foi e pagou um preço, comercialmente falando, não foi um negócio, né? Mas ele fez por amor, né? Ele fez por amor, ele pagou um preço maior do que a gente valia de fato. mas ele fez por amor e redimiu, ou seja, não tem mais nada contra nós, não tem mais escrito nenhuma. O diabo, o adversário, não pode te acusar, porque a base que ele tinha para te acusar já foi satisfeita. Mas se eu voltar a pecar, Jesus já pagou o preço pelos pecados também, né? Você não precisa se preocupar. A base foi satisfeita, não existe mais base para acusação. Agora, ele é um Senhor tão bom, é o que você falou, ele nos comprou com o sangue dele. Ou seja, nós devíamos ser propriedade dele, mas ele nos comprou para nos libertar. E daí diz assim: agora você escolhe quem você quer seguir, né? Você quer continuar comigo, vem. Tanto que a palavra fala, aqueles que o receberam. Ou seja, ele nos compra, ele sofre tudo que ele sofre na cruz, ele nos compra, nos liberta e dá opção. Se quiser ficar comigo, é por amor. Você não é obrigado, não é obrigada. E entender isso é realmente libertador, sabe, gente? E espero que você esteja sendo edificada, assim como eu estou aqui nesse bate-papo com o bispo. Algum tempo atrás, se a gente for trazer de uma forma bem prática, eu tive uma experiência, quem conhece a minha história sabe, que foi uma endometriose que realmente me deu uma sentença de infertilidade, entre outros problemas inflamatórios da pele, atingiu bexiga, intestino. E eu comecei a buscar fé racional, que a palavra de Deus nos diz. O que é direito? O que eu posso, através da oração? O que eu posso reivindicar de promessas de cura? E eu quero caminhar nessa obra consumada, a realidade da cruz, para um fé racional, para que todos nós possamos aplicar isso nesse momento de pandemia, para que a gente possa acessar essa cura que é nossa. Então, nesse período dessa busca por Deus, eu me tornei assim, uma caçadora de Deus, porque eu tinha fome e sede da bênção, mas entendendo a maneira de operar do abençoador. Não queria só a bênção pela bênção. Como um gênio da lâmpada que você faz um pedido e ele Eu queria entender como que Deus operava na cura. Muitas coisas eu obtive respostas. Outras eu entendi que é um mistério dele, que um dia eu ainda vou entender e tá tudo bem, e eu tô contente com o que ele me revelou até então. Que foi entender Isaías 53. A palavra de Deus diz para o pessoal que está em casa, assim, verdadeiramente, em outras versões está certamente, é uma afirmação. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E eu me apeguei no verbo no passado. A obra consumada da cruz, e a gente vai ter isso nos evangelhos confirmando, ele não vai morrer de novo. Ele morreu uma única vez, né? Hebreus vai dizer, enfim. E quando ele morreu, ele me deu o direito à cura divina. E aí eu comecei a entender, buscando outros autores que falavam sobre cura divina, à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, que a saúde plena era um direito meu. E eu comecei a reivindicar e declarar essa palavra. Está consumada a obra na cruz para me salvar da endometriose, para me curar da endometriose, para me curar de todo e qualquer tipo de infertilidade. É um direito meu. E aí eu usei até a questão do direito mesmo. É ilegal a infertilidade sobre a minha vida.
E assim, quem conhece a minha história sabe, o Senhor me deu 2 filhos saudáveis e, e realmente eu desfrutei do privilégio da obra consumada na cruz. Semana passada, a gente teve uma experiência com uma tia que foi internada com Covid. E aí eu peguei e fiz um áudio para ela, onde eu falava para ela assim: somente creia que está consumado. Jesus Cristo levou sobre si a Covid que está sobre o seu corpo. Creia e declare. E foi muito interessante que a gente falou aquilo com fé, crendo que verdadeiramente é isso, que é para nós. E milagrosamente ela começou a melhorar, saiu do oxigênio, ela com todas as complicações, acima de 60 anos, com sobrepeso, diabética, e ela não precisou mais de oxigênio. Ela internou no dia 31 à noite, à tardinha, e no domingo agora ela saiu. Alguns dias depois ela saiu. E foi muito interessante que ela me respondeu no áudio assim: obrigada pela oração. A palavra entrou como uma flecha e me fez ousar crer que Jesus já pagou o preço, por isso fui curada. E para mim, assim, a minha vontade era de sair soltando foguetes, porque eu verdadeiramente entendi que a palavra de Deus entrou, ela creu e desfrutou, acessou, é como se ela tivesse feito um download mesmo do arquivo que estava no céu para o corpo dela. É muito bom poder crer nessa liberdade que o senhor contou aí para a gente, né? Porque o que acontece, né, Tati? Às vezes, por mais que muita gente diga crer em Deus, ela não entende isso, né? A obra da cruz garantiu o acesso à pessoa do Pai. É uma pessoa, não é um conceito, não é só uma teologia. Não preciso conhecer Deus só de ouvir falar. O convite é para que a gente se relacione, que a gente volte à condição de filho e filha, à casa do Pai, né? A cruz é o elemento de passagem. Jesus pagou o preço, resgatou para que a gente tivesse acesso à presença do Pai. E o Pai é o Todo-Poderoso. É um dos nomes que ele leva. Ele é o Deus El Shaddai, né? Então, o que é impossível para o Deus Todo-Poderoso, né? E ele nos dá o Espírito Santo, que traz para nós essa mesma capacidade. Então, é aquele potencial, só que a gente está começando, né? A gente é recém-nascido, espiritualmente falando. Então, você está descobrindo a natureza nova que você ganhou, né? Então, quando o Pai fala para você, Tati, você pode, né? Tudo é possível a que crê, tudo é possível ao que crê. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Você fala amém, mas por dentro você fala, tá, que eu vou. E se ele não for curado, né? E se eu orar e ele não for curado? Porque antigamente eu não fazia isso. Daí você começa a andar na igreja, você começa a ver Deus operar. Você começa a ver os milagres se multiplicar. Então você já sai do patamar de negação dessa possibilidade para falar, não, Deus faz, mas não através de mim. Devem ter algumas pessoas com poder especial que realizam esse tipo de coisa. E, de repente, Deus fala, não, é para todo filho e filha. É para todo mundo. É você. E daí é onde você começa a arriscar. Você começa a arriscar. Você fala, puxa, se Deus está falando, é o que você falou, você começa a racionalizar, né? Você tem o lado da negação na razão, mas você tem o lado que você começa a pensar, mas se for verdade? De repente eu estou perdendo toda uma bênção maravilhosa, daí você vai e tenta arriscar. Eu fiz assim, né? Minha habilidade natural é ciência exata e matemática. Então, para mim, nunca foi fácil crer. Sempre foi um exercício me batendo contra a razão. Mas eu sempre peguei isso. Mas se tiver certo, eu vou perder, então eu vou arriscar. Daí impus as mãos sobre o primeiro enfermo, né? E de repente orei meio sem convicção, mas para ver o que ia dar. Deus teve misericórdia. Essa pessoa veio testemunhar na semana seguinte da cura que tinha acontecido, e eu fiquei assim, caraca, meu, né, que funciona. E a partir daí eu fui avançando, né, Tati? Eu falo assim, hoje, eu não tenho a resposta do porquê Deus decide curar
O que eu te digo é o seguinte: a maioria das pessoas pelas quais eu orei foi curada. Hoje não é uma exceção, né? Hoje a exceção é pessoas que não são curadas. Por que Deus não cura uns e cura outros? Eu não tenho explicação para você. O dia que você tiver o que eu tiver, a gente compartilha. Mas que eu vejo... Agora, quando eu vou orar pelas pessoas, eu vou orar na perspectiva que Deus é o Deus que cura, né? Então, não preciso perguntar se ele vai curar. Tanto eu quanto meu filho Pedro, eu já falo isso. Deus já falou que quer curar. Então, ore com a convicção que ele vai curar. Se ele não for... Espera aí, Bis, espera aí, sabe por quê? Eu vou falar com o pessoal, gente, olha essa chave. Sempre que você for orar, você precisa ter a certeza que é vontade de Deus a saúde para a vida dos filhos. Se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, aí é com ele. Mas a gente precisa crer que ele quer fazer, que é a vontade dele fazer, né? E porque isso já nos faz dar um passo de fé. Não, eu já sei que ele quer, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se a gente crê que Jesus Cristo é Senhor, eu tenho uma aliança com ele, eu já sei que aquele escrito de dívida sobre mim foi pago, então ele quer me curar. E eu acho que essa é a grande... Para mim, foi o que eu já era conhecedora de Jesus Cristo como um amigo, eu já conhecia alguma coisa da palavra, eu já tinha pessoas orando por mim, mas eu ainda tinha consciência da condenação. Aí um dia eu passei por todo o processo, a minha cura se deu pelo processo, e eu conversando com uma pessoa, autora de um livro que A Cura Lhe Pertence, é uma pastora da DONEP, ela é a pastora Rosane Cunha. Ela escreveu A Cura Lhe Pertence quando ela foi curada de um câncer. E interessante que quando eu li o livro dela, eu tive que reler, porque eu cruzei a informação do testemunho com a data do livro. E eu descobri, sabe filme quando você tem que ver de novo? Quando chega no final você tem que ver de novo? Ela escreveu o livro doente na cadeira de alguém curado. Aí eu falei, uau, isso para mim assim, demais. E aí um dia ela falou para mim, eu falei, poxa, eu passei por a cirurgia, perdi um ovário, passei por uma outra cirurgia, perdi uma trompa. Como é que... Será que eu não mereço? Ela falou assim, ela só não mandou calar a boca porque ela era educada, sabe? Mas ela me respondeu com a palavra, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Jesus te ama. E ele não precisa de estar com todos os órgãos, com tudo, para ele te dar a cura. Aquele que fez pode fazer de novo. E aí eu nunca mais deixei com que a cura entrasse no meu coração. E se você que está nos ouvindo em casa, de repente está permitindo que essa consciência de condenação, ou porque você cometeu algum pecado, ou porque você não acha merecedor, eu quero te dizer que nenhum de nós merecemos, mas que a graça dele nos torna merecedores. Quando Jesus... A única coisa que precisa de nós é o crer. Crer somente, né? É verdade. Eu lembro desde criança, o fim da oração do meu pai era não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. A minha avó orava assim, pelos merecimentos de Jesus Cristo, ela falava assim. Porque não tem nada, às vezes a gente esquece disso. Eu acho que eu tenho que fazer por merecer. Não tem. Jesus pagou o preço na cruz justamente para que você pudesse usufruir. Se fosse por merecimento, a gente estava lascado, né? Mas justamente porque a gente não conseguia merecer, Jesus pagou o preço e falou, está aqui de novo o presente, o pacote, se você quiser eu vou te ensinar a usufruir dessa vida, e é o que você precisa, dar o aval para Jesus. Eu quero aprender, eu quero que isso aconteça, e daí ele vai nos ensinando, ele vai trabalhando conosco, né? Especificamente nessa área de cura, o que aconteceu, né? Teve um tempo do meu ministério, eu não via muitos sinais, eu não via muitos milagres, não via muita coisa acontecendo. Eu já tinha uma intimidade com Deus de conversar boa, né? Deus me orientava, a igreja crescia em outras áreas, mas nessas áreas de cura eu fui reclamar com Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me dá muito sinal? Não estou reclamando, o Senhor me deu muita coisa, mas por que o Senhor não me dá muita cura, muito milagre? Ele me falou diretamente, por que você não crê? Eu falei, como que eu não creio? É lógico que eu creio. Ele falou, você não ora pelos enfermos nos cultos?
Eu falei, mas vai que eu oro e não vai ser curado publicamente, vai ficar chato. Ele falou, tá vendo como você não crê? Né? Ele me pegou na própria... Daí ele me disse isso, se vai ou não vai ser curado, não é problema seu, é problema meu. O seu problema é não fazer o que eu mando. Eu mandei você impor as mãos sobre os enfermos, que eu operaria a cura, não é você que opera. Você só é o canal. Me obedeça e você vai ver a cura acontecer. Eu abri aqui até para confirmar para quem está em casa nos ouvindo, né? Isso que o bispo está falando dos sinais, gente, não é coisa do bispo, não, é coisa que de Jesus aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17 diz: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhe fará mal. Orarão sobre os enfermos, imporão as mãos e eles serão curados. Então a gente precisa crer nisso. É um texto que normalmente quando eu vou orar por alguém ministrando cura, eu leio e mostro para a pessoa, você crê que se a gente colocar as mãos sobre você, o poder de Deus virá e manifestará a cura sobre a sua vida? E a gente já viu pessoas que falavam que não creram e a gente orou por outra coisa. Uma vez a gente estava na frente de uma pessoa que era cega. E aí perguntaram para ela, você crê que Jesus pode trazer a vista novamente? Ela falou, não. A gente falou, então por que você quer que a gente ore? Eu sofro tormento na minha mente, eu não consigo dormir. Falei, então nós vamos orar para você dormir e para sua mente ter paz. E nós não oramos para ela enxergar, ela não cria. Eu tive um discípulo meu que teve os dedos da mão decepados numa máquina, os dedos de uma mão, né? Da mão direita, decepado numa máquina, uma serra, né? Perdeu 3 dedos. E um dia a gente estava numa reunião, Deus me deu a firme convicção que ia fazer os dedos dele crescerem. E eu procurei ele para orar. Eu falei, cara, você quer que eu ore para que seus dedos cresçam? Ele virou para mim e falou, pastor, mas se crescer, eu estou encostado pelo INSS, eu vou perder o benefício. Eu falei, maluco, que depender de mim, você vai morrer sem dedo. Você preferia pensando em INSS, é um milagre de Deus, eu não oro mais, pode esquecer. Né? Passou uns meses, ele veio me procurar, falou, pastor, aquela história do dedo. Eu falei, não oro mais, eu tenho palavra, você pede misericórdia, pede para Deus fazer crescer dormindo, que depender de mim, eu não oro mais. Né? Porque eu vi, Tati, eu vi perna crescer. Né? Uma ovelha que tinha tido um problema 4 centímetros a menos numa perna, a perna crescer. Eu vi um rapaz que teve o braço decepado, o braço cresceu. É um negócio fora de série. Diante dos seus olhos, ele ao vivo e a cores, operação de maravilhas que a gente fala, né? Deus operando as maravilhas do poder dele. Você fica de queixo caído. Quando você vê um troço desse, por mais experiência que você tenha com Deus, do nada você vê a coisa crescendo e você fala, uau! Né? É o que eu falo, milagre a gente não explica, milagre você crê e experimenta. Por que você acredita que hoje a gente tem visto menos isso? Você acha que está faltando as pessoas crerem? Bom, eu pelo menos não tenho visto tanto. Eu já vi também, eu já vi placa de metal virar pele, virar músculo. A prótese desaparecer, a função muscular voltar ao normal. Eu acho que hoje aqui, eu vou falar no nosso contexto, na nossa realidade, a fé cristã foi muito difundida e ela virou uma teologia, uma filosofia. Né? E hoje, às vezes, a gente não crê mais tanto de maneira tão simples que proporcionava um milagre como antigamente. Coração de criança, né? Exatamente. E a questão cultural, porque eu tive a oportunidade nesses tempos, né, Tati, os anos antes de ser bispo, enquanto pastor de igreja, tinha mais tempo, de estar no mundo árabe, de estar na África, estar na Ásia e ver os milagres extraordinários, coisas sensacionais que Deus continua fazendo. Né? Vou citar só um testemunho, um rapaz que ele vinha de moto atrás de um caminhão, escapou uma porta de ferro e deu no abdômen do rapaz. Né? Ele acordou no hospital, rompeu vários órgãos com o acidente, o médico fez 3 cirurgias para tentar conter a hemorragia, fazia a cirurgia, tirava, ia para o quarto, não continha, voltava para a sala de cirurgia.
Foi assim, na terceira cirurgia ele morreu. Não conseguiu conter, ele acabou falecendo. Isso lá no Egito. Daí o médico foi operar numa outra sala, pediu para a enfermeira preparar o corpo para eles embalsamarem, tirar os órgãos de dentro, tudo. E a enfermeira retirou tudo, deixou lá. Quando o médico chegou, viu um movimento de respiração no corpo, né? Ele achou que era o espasmo por causa dos órgãos partidos dentro do corpo. Ele falou: eu não disse para você retirar os órgãos. Ela falou: eu retirei, está tudo ali, doutor. Ele falou: não, é impossível, né? Está tendo dilatação. Daí ele pegou o estetoscópio, foi ouvir, tinha batido de coração. Eles passaram o corpo num scanner, né? Aqueles scanners para dar uma olhada. Quando passou o corpo no scanner, todos os órgãos que ela tinha retirado estavam dentro do corpo, só que órgãos bons. Quando o corpo voltou do scanner, o defunto acordou, né? Daí o médico falou com ele, monitorou ele um tempo e tudo. E o médico era um muçulmano salafita que se converteu, e quem deu o testemunho foi o médico, porque o menino não sabia nem que tinha morrido. O menino só sabia que ele tinha ido operar, acordou. Daí o médico, depois de um tempo monitorando, contou para o menino o que tinha acontecido e pediu para aceitar Jesus. Então a gente ainda, eu vi pessoas que experimentaram esses milagres extraordinários, né? Agora aqui no Ocidente a gente vai ficando, eu tenho usado a expressão, né, Tati? Eu falo, a pior coisa que pode acontecer é você se acostumar com o sobrenatural e fazer disso algo comum, né? Eu, por mais que eu tenha vivido coisas em Deus, eu sempre estou na expectativa do próximo milagre. Eu sempre expectativa. O meu dia é dirigido por Deus. Eu creio que muita gente sofre, né, vive, porque a aflição faz parte da vida. Agora, para mim, a maior aflição, o maior sofrimento é quando você está vivendo uma coisa angustiante sem noção do porquê você está vivendo isso, né? Sem entender o que está acontecendo, o que aquilo está passando, né? A Bíblia fala que quando Moisés e Jesus sofreram o que sofreram, eles sofreram resignados porque eles tinham em vista a recompensa. Eles sabiam o porquê daquilo. Jesus sabia que ele precisava passar para que a gente fosse resgatado. Então, ele tinha um entendimento. Quando você tem entendimento, eu brinco, ninguém gosta de estudar, mas a gente sabe que precisa estudar para lá na frente ter uma formação, um negócio. Eu falo, para mim, esse sofrimento sem propósito, que é angustiante, eu não entender o que está acontecendo, eu não ter a perspectiva de alguém que entende que está com a mão sobre a minha vida, cuidando. Eu sempre usava, e você teve filhos, você sabe disso. A criança pequena, ela se angustia por pouca coisa. O brinquedinho que ela queria montar não funcionou de jeito, ela já fica irritada, já joga, já se angustia. Mas daí vem o pai e a mãe e fala, calma, espera aí, vamos, põe para funcionar, dá na mão dela, ela fica tranquila, né? E depois de um tempo, né, eles já não se angustiam mais. Depois de um tempo, eles sabem a quem recorrer. A coisa deu errado, eles vêm atrás do pai, no caso da minha neta, do vovô. Eles aprendem a confiar, né? Com as experiências, eles aprendem a confiar. Exatamente. Esse distanciamento do Pai do céu, que para mim é angustiante. E muita gente se distanciou tanto que não sabe, não tem gente que não acredita mais em Deus, que é uma bobagem, né? Tem gente que se distanciou tanto, vive uma vida que já não sabe mais como voltar. Tem gente que andou muito perto, aquilo que a gente chama de se desviar, que hoje tem vergonha. Não tenha vergonha, se alguém que vai nos ouvir está nessa condição, ele é pai, como a história do filho pródigo, ele está na estrada esperando você voltar, é só apontar na estrada que vai ser dia de festa para você e para ele. Vai ser dia de festa na casa do pai, vai tocar churrasco, né? Eu tenho meu filho Pedro, que é casado, nunca se desviou. Se ele vem para a casa do pai, já é dia de festa, a gente reúne, passa o dia aqui, né? É verdade, é isso mesmo. E é algo porque Deus cuida. O que eu quero fazer um link para quem está ouvindo com a gente, o bispo falou sobre essa questão do pai estar sempre nos esperando, né? Para nos amar, para nos aconselhar. E linkando com o assunto da cura,
O que a gente entende na palavra é que o que cura é a presença de Deus, né? Então, você se chegar para os braços do Pai, para o colo do Pai, atrair a presença do Pai através da nossa fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que dele se aproximam precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então, assim, entender que nós somos amados do Pai, buscar a presença dele e a presença manifesta dele, que vai confirmar a palavra dele através dos sinais, incluindo a cura, seja em tempos de pandemia ou em qualquer outro momento de angústia que qualquer um de nós possa estar vivendo. Então, baseado nesse testemunho que o bispo contou pra gente, desse homem que estava com os órgãos até retirados, só nos mostra assim, o que é o Covid-19 ou qualquer outra situação que a gente possa estar passando diante do poder do Todo-Poderoso, e esse Todo-Poderoso é o nosso Pai, né? E assim, para a gente fechar, que o tempo já não nos permite mais continuar tanto aqui, eu sei que também o senhor tem uma agenda aí que precisa do descanso já e para começar o dia de amanhã com gás. Um texto de 1 Coríntios, o capítulo 15, do 13 ao 14, vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Né? Então, eu vejo que a grande maravilha, como diz o pastor Elias, é uma maravilha. É uma maravilha pensar que Cristo ressuscitou e assim, trazer isso uma coisa bem lógica, bem racional. Se ele ressuscitou e venceu a morte, ele está vivo. E ele está disponível a nós, né? Ele venceu a morte, não tem nada que é impossível para ele. E que a nossa fé precisa estar baseada nisso, né? Na única coisa, que Cristo está vivo. Isso mexe demais, isso é muito... Como é que é isso na cabeça de um racional que aprendeu a crer? Hoje, para mim, é a coisa mais comum, né? No início, era um conceito no qual eu acreditava. Porque hoje, explicando, né, Tati? Tem gente que pode... Eu não preciso de fé para acreditar que a Tati existe, que a Tatiana existe. Eu estou vendo ela, né? Ela está aí. Tem gente que talvez nunca viu, eu começo a falar, elogiar, eu falei, cara, ela tem um programa Superação, é fera, a menina parece apresentadora profissional, é demais. Né? O cara pode falar, o Bispo Mano, o senhor está inventando, essa personagem não deve existir, porque não viu. Né? Então, é algo que eu vou falar. Eu já vi Jesus, né, Tati? Então, não tenho como negar. Se alguém falar alucinação, então tem muita gente alucinando, que eu conheço um monte de gente que já viu, já teve visão aberta do reino espiritual. Eu tive a visão de Jesus umas 2, 3 vezes. Né? Eu ministrando no culto, ele passeando e tocando pessoas no meio do povo, e eu só marcando as pessoas que ele tocava. Depois eu fui conversar com algumas, né? Não consegui conversar com todos, mas fui conversar com algumas. Eu falei, cara, você estava com algum problema assim? Ela falou, eu pedi enfermidade. Eu falei, vê se você foi curado. Todas elas, sem exceção, todas as pessoas que eu vi Jesus tocar no evento foram curadas. Eram todas enfermidades as que eu conversei. Então, não tem como, né, Tati? Hoje, para mim, não é uma questão mais de fé, é uma questão de experiência. Começou sendo uma questão de fé até que eu tive a experiência. Por isso que eu tenho falado, eu respeito alguém que se diz ateu, eu creio que ainda não viveu isso, mas arrisque. Né? Arrisque. Eu brinco, eu tive um rapaz que se dizia ateu. Ele chegou na igreja a primeira vez, ele ouviu Deus falando com ele em voz audível. Deus ficou falando com ele o culto todo e contando detalhes da vida dele que só ele sabia. Ele veio segunda-feira desesperado no meu escritório conversar comigo. Ele falou, pastor, contou o que tinha acontecido, desculpa, eu vou direto ao ponto, contou. Ele falou, estou ficando maluco, estou ouvindo voz, ou Deus falou comigo? Eu falei, Deus falou com você. Ele falou, mas por que comigo? Eu nem acreditava nele. Eu falei, porque se não fosse assim, você não ia acreditar. Então, se você tem um amigo também, eu já tenho falado disso, você tem um amigo, um parente, alguém que se diz ateu, marca ele em oração. Deus vai dar um jeito de se revelar a essa pessoa de um jeito que ela vai vir até você. Eu já vi gente zombar, brincando com Deus, o testemunho de uma muçulmana também, lá em Cairo, no Egito, uma engenheira racional, alguém que zombou de uma amiga que era cristã.
e falou para a amiga o seguinte: se vocês falam que a gente acredita numa mentira, se a gente acredita numa mentira e o Deus de vocês está vivo, como vocês dizem, por que ele não aparece para mim? E ela zombou da amiga, falando: Jesus, aparece para mim, se mostra. Né? Aí mostra que você. Daí saiu zombando da amiga, falando: vocês são uns idiotas. Como que alguém inteligente como você pode acreditar num absurdo desse, que eu não sou mais responsável pelos meus pecados, porque alguém pagou o preço por mim? Isso é idiotice. Essa menina, nessa noite, nessa madrugada, ela teve um sonho com a obra da cruz. Ela viu Jesus carregando a cruz, ela viu o Calvário, tudo que Jesus sofreu, tudo que passou, ela viu Jesus. Ela nunca tinha lido sobre isso, Tati. Ela nunca tinha visto isso na Bíblia, ela viu em sonho. Como muçulmana, não tinha acesso às histórias que a gente tem na cultura ocidental, né? Não. Daí, quando Jesus estava na cruz, ela olhou para as mãos dela estavam vermelhas de sangue. Ela disse que no sonho falou: o que é isso? Jesus na cruz respondeu a ela. Falou: você não disse que queria me conhecer? Eu sou Jesus, o Deus dos cristãos. E falou: e as tuas mãos estão sujas de sangue, porque mesmo sem você acreditar, eu morri por você também. Essa menina acordou de madrugada como quem acorda de um pesadelo, sabe? Ofegante, suando. Ela não via a hora de chegar amanhã para encontrar a amiga na faculdade. Quando chegou, foi para a faculdade, encontrou a amiga cristã, contou que tinha sonhado, a amiga cristã abriu o texto na obra do Calvário e mostrou para ela: foi isso aqui que você viu? Ela leu e falou: foi isso que eu vi. Agora o que eu faço? Como que eu encontro ele de novo? A amiga ficou preocupada, achou que era uma pegadinha, que lá eles fazem isso para pegar cristão e prender, né? Eu falo: fala com ele, conversa com ele, pede para ele te orientar, o que você faz? Ela falou: mas como que eu oro? A amiga explicou, ela orou falando: Jesus, aparece para mim, me diz o que eu faço agora. Agora eu já acredito no Senhor. Como que eu toco a vida? Deu uns 3 dias, ela sonhou com Jesus de novo. Jesus deu o nome de uma pessoa e um endereço para ela ir. Falou: vai nesse lugar, procura essa pessoa que ele vai te ensinar. Né? Daí ela acordou, foi procurar o lugar existia. Ela foi até o lugar, chegou no lugar, para surpresa dela, era uma igreja. Ela entrou no pátio da igreja, encontrou um senhor e deu o nome da pessoa. Por favor, o senhor fulano está? Ela falou: não, ele ainda não chegou, mas ele está para chegar. Para surpresa dela, a pessoa existia. Daí ele falou: mas a senhora marcou horário com ele? Ele é muito ocupado, se não marcou. Não. Daí ela falou: desculpe, deixa eu explicar. Daí ele contou, o homem riu, falou: não, então ele vai te atender. Jesus mandou você aqui para conversar com ele. Ela falou: o senhor deve estar me achando um louco. Ele falou: não, vem mais gente aqui desse jeito do que a senhora imagina. E ela mostrou para a gente daí os pulsos dela, Tati. Quando ela acordou do sonho, ela tinha uma marca de cruz nos 2 pulsos. E eu pedi para ver. Eu falei: eu não sou incrédulo, mas essa eu quero ver. Eu quero dar uma olhada. Estava lá a marca, algo divino. Deus marcou essa menina, Jesus apareceu para. Então não tem, né? Jesus não é mais um conceito, ele está se revelando para muita gente, né? E ele é o maior interessado em que vocês conheçam o usufruto da obra da cruz, que as pessoas conheçam o usufruto. O diabo está trazendo todo mundo para esse viés da angústia, da depressão, tudo. E a gente precisa, nessa época, falar que tem alguém que pagou o preço para que eles tivessem vida e abundância. Ele vai mudar a história, ele vai fazer diferente, ele vai. Né, você perdeu um ente querido, não finalizou aí, tem uma vida boa para frente, Deus vai fazer acontecer. Né? Amém. Bispo, assim, na verdade, dá vontade da gente fazer uma vigília aqui só falando das coisas de Jesus. Eu sei que o sobrenatural é algo que marca a sua vida, muito usado por Deus na cura de muitas pessoas, na entrega de palavras de conhecimento, mas a gente precisa encerrar e eu queria gastar os nossos últimos minutos oferecendo a quem está em casa um momento de oração. Eu queria te pedir, Bispo, que você pudesse estar
ministrando sobre nós, sobre as casas daqueles que estão conectados, seja agora, seja no gravado, a vacina das vacinas, que é o sangue de Jesus, que já pagou o preço, que já rasgou a nota promissória que estava no nosso nome, e por causa disso nós temos direito não só à saúde e à imunidade contra coronavírus, mas à imunidade e a bênção da longevidade, que é interesse do Pai, que a gente viva e tenha um propósito nessa terra que dure bastante. Ele morreu jovem para que a gente vivesse muito. Ora por nós, entrega essa palavra aí de bênção, de manifestação de sinais e maravilhas. Faz um download aí do céu para a casa das pessoas aí, usando a autoridade que o Senhor tem te dado, os dons que Ele tem colocado aí sobre as suas mãos. Amém, amém. Eu creio que esse programa vai chegar, não sei de que maneira, para alguém que perdeu um ente querido pelo Covid. E ela vai ouvir o programa, e eu quero dizer para você que Deus te ama também. Eu não tenho muita explicação do porquê Ele permitiu isso, mas se você acreditar nisso que está sendo dito hoje aqui, tem futuro para você, um futuro glorioso, um futuro bom, né? Eu sei que você anda questionando como vai ser a minha vida depois de perder fulano, mas vai ter um futuro bom. Eu sinto que é uma mulher, né? Ela está angustiada, perdeu o companheiro, e esse programa vai chegar para ela. Então, se fizer sentido para você, depois no futuro você procura a Tati e fala: eu sou a pessoa que o bispo falou, né? Tem futuro, e um futuro bom que você não imagina, né? Você imaginava que o melhor da sua vida se foi, não foi. Tem um futuro extraordinário que Deus tem reservado. Arrisque acreditar na obra da cruz nesse sentido. Amém. Vou orar aqui, então. Amém. Pai amado, o Senhor viveu, o Senhor mandou o seu Filho Jesus, o Senhor viveu aqui, o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida abundância, uma vida muito além daquilo que nós imaginávamos ou pudéssemos pedir. Por isso nós pedimos: Pai, usa mais uma vez, eu te peço, usa essa ferramenta para abrir os olhos de tanta gente, de maneira que eles possam usufruir da vida e abundância. Nós cremos que tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Agora nós pedimos que o Senhor tire da nossa mente os limitadores e nós possamos, de maneira simples, depositar a nossa fé na Tua palavra e experimentar os Teus milagres. Eu te louvo porque a Tati também crê, já tem experimentado os Teus milagres, mas nós queremos que isso seja comum aos Teus filhos e filhas, que não seja uma exceção, mas seja algo comum, que essa vida sobrenatural o Senhor veio para nos dar, possa ser a vida dos Teus filhos e filhas. Que nós possamos, de fato, viver uma vida à luz da Tua presença, e vivendo à luz da presença do Senhor, seja uma vida sobrenatural. Eu te louvo por cada uma que vai nos ouvir, e eu os abençoo em nome do Senhor. Eu peço a essa pessoa que está nessa cadeia de angústia, de dor, por causa do luto, que o Senhor traga vida, consolo e renove essa vida, em nome de Jesus, e que ela tenha a perspectiva de uma vida abundante, mesmo em meio a essa perda, com o Senhor no futuro. Nós abençoamos os Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Bispo, por participar aí com a gente, nos abençoar com as suas experiências, com aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Deus abençoe sua casa, seus filhos, sua esposa. Um beijo aí na pastora Cláudia querida, na Manu. É Manu, não é? A netinha? É Manu. Uhum. Beijinho na Manu. E todos vocês aí, vocês são muito especiais para nós. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, querido. Deus abençoe você e sua casa também. Aí. Um prazer estar com vocês aqui. Amém. Um abraço. Outro. Queridos, Deus abençoe sua semana. Muito obrigada por ter ficado com a gente nesse bate-papo. Que você possa crer e experimentar de tudo isso que a gente conversou, que espero ter gerado fé no seu coração, uma faísca aí para ativar o poder de Deus, para que você possa experimentar muitos milagres. Um abraço apertado. Até semana que vem.